Bom dia, galera, tudo bem? Hoje continuando o hobby do 9. Eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou fazer diferente. Eu vou deixar vocês darem uma olhada no quadro que eu montei aqui e já eu vou entrar explicando. E hoje é a Revolução Cubana, hein? 1959. Já vamos ver. Beleza? Aí está! Cuba! É isso, Cuba é uma aula que vai chamar a atenção da galera aí, hein? Cuba, conforme eu mostrei para vocês aqui, vocês já estão vendo, Cuba foi possessão espanhola, certo? De 1492 a 1898, ou seja, foi uma colônia de exploração da Espanha. A partir de 1898, a situação vai ficar complexa. Por quê? Em 1898 houve a Guerra Hispânico-Americana. O que foi essa Guerra Hispânico-Americana? Os Estados Unidos, com interesse naquela região da América Central, região que é conhecida em termos geopolíticos como o quintal dos Estados Unidos, o americano ele forjou uma guerra contra a Espanha. A Espanha vinha decadente, desde 1820, 21 mais ou menos, a Espanha vinha na sua decadência. E o americano, com interesse na América Central, o que ele fez? Ele afundou o seu próprio navio, o encoraçado mar, e acusou a Espanha de ter feito isso. A Espanha veio para a guerra com os Estados Unidos, e os Estados Unidos venceu essa guerra contra a Espanha. Sendo assim, os americanos dominaram Cuba. Na América Central, eles dominaram Cuba e Porto Rico. Na Ásia, eles tomaram algumas possessões espanholas, como Filipinas, Ilhas Guam, por exemplo, Samoa, que eram possessões ali da Espanha, e também o Havaí. Então, no período de 1898 a 1959, foi o período que Cuba foi dominada pelos Estados Unidos. Era o período que Cuba foi conhecida como o bordel da América Latina. Todas as características de subdesenvolvimento que vocês possam pensar, a ilha cubana tinha. Até que nós vamos ter também um elemento chamado Fulgêncio Batista, um capacho dos Estados Unidos. Ou seja, Fulgêncio Batista governou Cuba anteriormente, nos anos 40, e depois voltou na década de 50, um grande aliado dos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, Fulgêncio Batista ganhava $144 mil por mês, e o presidente americano, Harry Truman, ganhava $100 mil, ou seja, ele ganhava mais do que o presidente que o presidente americano. Beleza? Mas a situação vai começar a ficar complexa. Por quê? A partir de 1945, nós vamos ter a Guerra Fria, 45 até 91. Dentro do contexto da Guerra Fria, nós vamos ter o movimento dos não alinhados, foi a Conferência de Bandung. Professor, o que foi esse movimento dos não alinhados? Eram países que não iriam se alinhar, nem o capitalismo americano, nem o socialismo soviético. Foi na Indonésia. E Cuba estava na Conferência de Bandung. Então, quer dizer que a Revolução Cubana, primeiramente, ela tinha um caráter de não alinhamento. Sim, primeiramente, a Revolução Cubana, ela tem um caráter de não alinhamento. Cuba seria uma não alinhada. Obviamente, se você perguntar, havia uma tendência mais para o socialismo. Depois de um período de grande exploração, a tendência cubana, logicamente, seria mais para o socialismo. Em termos da geografia física, Cuba dista de 80 a 100 quilômetros ali da Península da Flórida, fica bem perto dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu? Em 1959, os 4 cavaleiros do Apocalipse fizeram a Revolução Cubana. Ernesto Che Guevara de La Serna, Fidel Castro, Raul Castro e Camilo Cienfuegos. E aí Cuba fez a sua revolução e saiu da órbita americana. Os americanos ficaram pirados. Pirou geral! E aí vai aparecer um camarada chamado Che Guevara. Che Guevara trabalhava com a teoria do foco. Certo? O que é a teoria do foco? É você primeiro dominar o campo, depois de você dominar o campo, você partir para dominar a cidade. Por isso que eu coloquei aqui, Sierra Maestra e Foquismo. Os 4 cavaleiros do Apocalipse ficaram 6 meses na Sierra Maestra, conquistando a confiança dos camponeses, para depois o quê? Para depois partir para o domínio das cidades. A partir daí, a Revolução Cubana começou a ganhar peso. Muito bem, mas teve gente que não gostou. O
Quem é? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos não gostaram e prepararam uma contra-revolução, a invasão da Baía dos Porcos, financiada pela CIA. Mais de 1.500 homens, os famosos marinhos americanos, invadiram a ilha de Cuba. Logicamente que os americanos vão colocar o seguinte, que quem invadiu a ilha cubana foram os cubanos que estavam insatisfeitos e invadiram a ilha. Isso é uma irrealidade, não é verdade isso aí. Fidel Castro preparou aviões de papelão, como fossem aviões normais, mandou pintar, colocava galões de querosene dentro, então a Força Aérea Americana, quando sobrevoava a ilha cubana, ela observava aqueles aviões de papelão e pensavam que eram aviões normais, e bombardeavam aqueles aviões. Mas lógico que isso não enganou os Estados Unidos por muito tempo. Conclusão, a partir daí, de 61, Cuba não teve alternativa. Cuba buscou ajuda com a União Soviética. Era a Guerra Fria, a União Soviética gostou, porque Cuba ocupa uma posição geoestratégica muito interessante na América Central. Aí a União Soviética passou a ajudar Cuba. Nesse período, Cuba avançou em vários, em saúde, educação e habitação. Foi o período que a União Soviética apoiava Cuba. Mais ou menos o seguinte, Cuba mandava açúcar para a União Soviética e a União Soviética mandava petróleo para Cuba. Muito bem, e aí, o que vai acontecer? A União Soviética ficou empolgada, era a Guerra Fria. O que ocorreu? Os aviões americanos, chamados de U-2, U-2, nome do conjunto aí, né? Eles começaram a sobrevoar a ilha cubana para poder observar como estavam os movimentos da ilha cubana. E observaram que havia alguns movimentos estranhos. A União Soviética havia instalado 3 bases de mísseis: Havana, São Cristóvão e Remédios. Essas bases de mísseis estavam voltadas para os Estados Unidos. O bicho pegou, hein? Quase houve uma terceira guerra mundial. O presidente Kennedy, ele foi pressionado pelo secretário de Defesa de Estado americano, chamado Robert McNamara, para poder jogar bomba atômica em Cuba, certo? E ele não fez isso. Não se sabe porque ele não fez, só se sabe que no ano seguinte, em 22 de novembro de 1963, meio-dia e 20, o Kennedy foi assassinado em condições obscuras em Dallas, certo? Mas isso fica para um outro momento. A partir daí, você tem a crise de mísseis em Cuba, ou seja, quase que o mundo viveu uma terceira guerra mundial. Foi feito um cinturão de aço, a ilha cubana foi fechada, e o Kennedy falou o seguinte: ninguém sai, ninguém entra. Em contrapartida, os Estados Unidos, eles tinham uma base de mísseis na Turquia, então foi feito um acordo. Os soviéticos tiraram as bases de mísseis daqui e os americanos tiraram as bases de mísseis da Turquia. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? O Kennedy foi pressionado. O presidente Kennedy foi pressionado. Porque havia uma ideia de uma cubanização da América Latina. Como era a Guerra Fria, o que o Kennedy fez? O Kennedy criou a chamada Aliança para o Progresso. O que significa isso? Quem reza na cartilha americana tem investimento. Quem não reza na cartilha americana não tem investimento. E a partir daí, os Estados Unidos implantou um embargo econômico violento à ilha de Cuba, que permanece até hoje. Apenas alguns países aqui fazem comércio com Cuba, mas os Estados Unidos continuam o seu embargo. Beleza? Em 1991, quase ninguém conhece, houve uma asfixia geopolítica e geoeconômica imposta pelos Estados Unidos, a chamada Lei Helmholtz-Zurcher. Era o seguinte: se você faz comércio com Cuba, você não comercializa mais com ninguém. Essa era a lei americana, para asfixiar a ilha. E hoje, basicamente, Cuba vive uma situação bastante precária. Cuba vive, basicamente, do turismo. Beleza, pessoal? Deixa o like no meu canal. É isso, na próxima aula nós vamos ver mais um ano terminando em 9. Grande abraço!